Olá, bom dia, tudo bem? Quero refletir um pouco no Salmo 133 com vocês, falar um pouco de unção, né? Vamos ver o que fala, amém? Fala assim no Salmo 133. Ó como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola, e desce para as suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vitória para sempre. Eu quero ficar com essa parte da unção que desce sobre a cabeça, que desce para a barba, que desce para a gola e que desce sobre as vestes de Arão. Arão foi um dos grandes levitas, sumo sacerdote, né, do povo de Israel. Ele teve um período muito grande ali, quando teve junto com Moisés, atravessando o povo no deserto. Arão, Miriam e Moisés eram os responsáveis por aquele povo. Moisés era o cabeça, logicamente, né? O legislador. Mas para mim é muito claro que existem 4 tempos diferentes aqui nessa palavra. O primeiro tempo é o óleo que desce sobre a cabeça. E vamos pegar hoje a igreja atual. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Nós podemos ver que Cristo foi ungido, foi tremendamente ungido por Deus, seu Pai. Ele é Deus junto com o Pai. Eu quero ler um versículo que prova isto. Quando ele é batizado, está lá em Mateus 3, 16, 17. Apóstolo o profeta, né, João, que apregoava já a vinda do reino de Deus antes de Cristo. Ele era a voz no deserto. Ele então batiza Jesus e fala assim: Mateus 3,16. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em que me comprazo. O Espírito de Deus traz a unção para Cristo, né? Cristo é ungido. Ali ele começa o seu ministério, e ministério vitorioso, porque ele consegue vencer o reino de Roma, né? O reino daquele povo atual lá que estava escravizando o povo de Israel, com o reino de Deus, trazendo o reino de Deus. Ele faz a sua parte muito bem feita quando é ungido. Essa é a primeira parte do que eu quero ressaltar do Salmo 133. A unção que desce sobre a cabeça, Cristo. Depois ela desce sobre a barba. Para mim é muito claro que essa barba é o segundo tempo, que é os apóstolos. E sobre os apóstolos a Bíblia fala isso. Vamos lá, vamos ler aqui. Em Atos, sei logo depois de Cristo está subindo, né? No Atos 1, no verso 8, a palavra de Deus nos fala assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É muito claro que os apóstolos fizeram muito bem o trabalho deles. Chegou até nós o Evangelho hoje, por causa de quem? Por causa dos apóstolos. Eles foram logo após de Cristo ali, recebeu aquela unção. Essa para mim é essa unção da barba que desce da cabeça, que desce para a barba, né? É profético isso. Entendeu? É muito claro isso. Os apóstolos fizeram muito bem feito o trabalho deles. E logo após os apóstolos, quem chega é a unção que desce para a gola. Primeiro na cabeça, depois para a barba, depois para a gola. A gola para mim é muito claro que é a igreja primitiva. E olha o que Deus fala, a igreja primitiva, lá em Atos também. Logo ali depois dele falar isso com os apóstolos, a igreja primitiva recebe poder, recebe unção. E ela é perseguida ao longo de toda a sua existência. E quanto mais perseguida, mais ela cresce. Os imperadores de Roma, eles perseguiram, eles mataram cristãos, eles jogavam cristãos na arena, eles matavam na cruz. E quanto mais isso acontecia, mais a igreja crescia. Eles receberam poder ali em Pentecostes.
os apóstolos, que é o início da igreja primitiva, junto com mais alguns. Atos 2 fala assim, do verso 1 ao verso 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Esse é o início da igreja primitiva, mas quando ela começa a se distribuir ali pela Judéia e depois pela Samaria e até os confins da terra, né? Paulo é um dos apóstolos que mais prega para nós, chegando o evangelho até nós. A gente pode ver que a igreja primitiva fez a sua parte. Ela foi ungida, ela recebeu unção do céu, mas ela fez a sua parte. E a última unção, ela chega às vestes. Ela desce sobre a cabeça, passa pela barba, pela gola e chega às vestes de Arão. E as vestes de Arão, para mim, é a igreja atual. E o que tem faltado à igreja atual? Tem faltado unção, tem faltado sabedoria. A igreja primitiva, ela foi tão impactante, ela chegou até hoje, aquilo que se falava dela chega até nós até hoje. Para muitos isso é impossível de acontecer nos tempos atuais, mas para nós cristãos que amamos o Pai, não pode ser impossível. Este amor que Deus fala, olha o que Deus fala para a igreja primitiva: amor, profundidade de interesse de conhecer a Deus. É o que tem faltado à igreja atual. Lá em Efésios 3, o apóstolo Paulo fala isso. Efésios 3. Olha o que Paulo fala para nós em Efésios 3, verso 6. A saber que os gentios, somos nós, são co-herdeiros, membro do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Nós somos tão herdeiros quanto os judeus, daquilo que Deus tem prometido a nós, a eles. E olha o que ele fala também no verso 17 e 18. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, aquilo que a igreja primitiva tinha de sobra, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Igreja primitiva, entenda isso. Nós precisamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Igreja atual, me perdoa. A igreja primitiva já tinha isso. Eles partiam pão, eles se encontravam, eles amavam um ao outro, eles não deixavam o irmão passar necessidade. O que tem faltado nós atualmente é isso: amar ao próximo, amar mesmo, não somente falar da boca para fora. Quando a gente ama, a gente perdoa. Quando a gente ama, a gente distribui. Quando a gente ama, a gente fala com entusiasmo daquilo que foi Cristo para nós. Quero deixar essa mensagem hoje para a igreja atual. Se você faz parte da igreja de Cristo atual, vamos acordar, vamos ser mais amáveis um com o outro, vamos falar. A palavra de Deus fala lá em Marcos 16:15 sobre o ide, pregar o evangelho a todos. Vamos falar do amor de Cristo, vamos falar das bênçãos, vamos falar das maravilhas, vamos viver isso com intensidade. A igreja precisa tocar, a igreja pode mudar o mundo, a igreja pode mudar o mundo. Somente a igreja, não é governos, não é poderes, não é dinheiro, não é ciência, mas a igreja pode mudar a situação de qualquer cidade. Eu creio nisso. O Senhor possa tocar no seu coração nessa manhã com esta palavra. Em nome de Jesus. Um abraço.